Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 328, a Gênesis capítulo 16. Teoria da presciência. Dando-se sequência, Kardec continua dizendo assim: para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso ao demais se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesmo dos espíritos. Então aqui nós entendemos que Kardec, ele se refere a futuro, se refere a passado, até porque nos vídeos anteriores já dissemos que não vamos tratar dessa questão mais, até porque aqueles que conseguiram assimilar bem o que não conseguiu, é só retornar, rever os vídeos que a pessoa pode compreender um pouquinho mais. Mas Kardec se refere aqui a futuro, a passado, mas nós sabemos que tudo está relacionado ao presente, porque tudo é presente. Tudo é presente. Então, por exemplo, você cometeu algo de errado em vidas passadas. Veja bem, na vida passada, quando você cometeu um deslize, para você naquele momento não era presente? Pois bem, aí vem o termo. Você vai resgatar, você vai quitar esse débito na próxima existência, que se chama futuro. Pois bem, veja para você ver como tudo não passa-se de termos. Então você reencarna. Aí você reencarna no futuro ou no presente? É lógico que é no presente, porque você vai resgatar aquele débito daquela existência que para você é passado, mas que você angariou no presente, e que na atual existência as sequelas que você traz no teu perispírito, na tua alma, é presente, ou você não é presente. Você é o resultado do presente. Você não é o resultado do passado. Porque o passado, o nome já diz, passou. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos diz que temos que ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, para determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso ao demais se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesmo dos espíritos. O merecimento, por exemplo, aqui na Terra. A doutrina dos espíritos foi codificada no ano de 18 de abril de 1857. No momento certo. O homem foi à Lua em 1969. Já foram outras vezes, mas a registrada mesmo e que é respeitada é a de 1969. O homem já mandou para o espaço naves não tripuladas, que hoje encontra-se em alguns planetas circunvizinhos da Terra, inclusive Marte. Pretendem mandar até o ano de 2030 naves tripuladas a Marte. Só que é aquilo que nós já dissemos, que fique registrado aqui no ano de 2023. O homem ainda, fisicamente, não está preparado, em todos os sentidos, principalmente tecnologicamente, ainda não está preparado antes do ano de 2100 para ir ao planeta Marte. Porque não basta o homem pensar, nós vamos a Marte.
ou nós iremos a Marte. Respeita-se os desígnios de Deus. De acordo com os desígnios de Deus, é para ir? Se não for para ir, não vá, porque todos vão morrer na metade do caminho. Porque da Terra a Marte, no período que eles gastam, 7 meses para ir e 7 meses para voltar. E a Marte não é igual a ir à Lua. Por exemplo, agora 2023, a China, querendo sair na frente do mundo todo, por causa do orgulho, do egoísmo, mandou uma nave não tripulada para o outro lado oposto da Lua. Perderam contato com essa nave não tripulada. Perderam contato. Agora, se vão conseguir o contato, só Deus que sabe. Sabe por que só Deus que sabe? Porque pela providência divina, não está permitido o homem retornar à Lua antes do ano de 2030. Pois aquele que retornar à Lua a pesquisar lá, ele vai se perder pelo meio do caminho. Nós temos que entender, existem duas leis, a do homem e a divina, mas sempre prevaleceu a divina. Não é o homem que manda na casa de Deus, é Deus que manda em sua casa. Né? Então, tudo, os acontecimentos na época certa, no momento certo. Por isso que essa questão de presciência, né, de prever o futuro, essas coisas, Deus confia àqueles espíritos nobres a responsabilidade de tecer comentários a respeito dessa questão, sabendo Deus e Jesus que os espíritos nobres na Terra, eles não são emotivos. Eles ali com uma meia dúzia de palavras, apenas, eles despacham todo mundo e as pessoas os interrogam de várias formas e eles apenas dizem o que tem que dizer e pronto. Eu creio que os Estados Unidos e a Rússia, eles estão certíssimos em manter tanto as naves dos OVNIs e também os corpos dos OVNIs que eles já resgataram e encontram-se em laboratórios que só esses dois governos, russo e dos Estados Unidos, sabem onde se encontram. Eu acho que eles devem manter, sim, oculto da humanidade até que a humanidade amadureça. Porque o fato deles estarem mantendo tudo isso escondido é a providência divina que por detrás se encontra. Tanto é que no ano de 2019, alguns países portadores de algumas ogivas nucleares, de um momento para outro, todas as ogivas nucleares foram desligadas por seres espirituais sem que os encarnados percebessem. Quando eles foram analisar, as ogivas estavam todas desligadas. É óbvio, por seres do plano maior, mas que eles creem como sendo OVNIs. Então, a providência divina é que
manda aqui. Não somos nós, não. Por isso que devemos obedecer, obedecer e obedecer. A obediência é para o nosso bem. Por mais que às vezes não aceitemos, mas a obediência é para o nosso bem. Agora, existe aqueles que aceitam e existe aqueles que não aceitam. Por isso mesmo que existe as reencarnações. Porque, como já foi dito aqui no livro A Gênese, ninguém é obrigado a aceitar. Mas é preciso se conscientizar-se de que, no plano maior, tudo lá nós aceitamos. Eu não aceitei nada. Aceitou quando você infringiu as leis de Deus em existências passadas. Era só não infringir. Era só não desobedecer os desígnios de Deus. Então, como nós já dissemos em outros vídeos, você entende que os nossos elos, eles iniciaram há mais de 2000 anos atrás. Os nossos elos não tiveram início quando nós nos programamos para reencarnar aqui nessa Terra, na atualidade. Há mais de 2000 anos atrás, nós estamos tentando acertar. Então, pegue um imã e jogue no meio das limalhas de ferro. Jogou? Joguei. Observe para você ver quantas limalhas de ferro juntam-se no imã. Nós temos que entender que de duas uma, ou nós somos o imã, ou nós somos a limalha de ferro. Mas o mais importante em tudo isso é a oportunidade da redimissão. Isso que é importante. Então, Kardec continua assim: o tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referência que o dividam em períodos que se contem, né? O tempo. Então, para nós, o tempo nosso, daqui a São Paulo, 4 horas. Então, para muitas pessoas, o tempo é a eternidade. A eternidade não é o tempo. A eternidade é o presente. O tempo para a espiritualidade se mede de um ponto ao outro. É o que se gasta. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem a marcá-lo o levantar e o pôr do sol, assim como a duração do movimento de translação do planeta terrestre. Então, não é verdade? A partir do momento que o sol nasce, 6 horas, ele se põe às 6. Então, 12, 24 horas, 48, e tatatá, e tatatá. É igual tomar comprimido. O médico diz assim, de 12 em 12 horas, é que é a tortura. De 6 em 6 horas, é aquela tortura. Né? As unidades de medida do tempo necessariamente variam conforme os mundos, pois que são diferentes os períodos astronômicos. Os períodos astronômicos entre os mundos são diferentes. Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias, né? Os dias equivalem a 10 das horas terrestres. Então, pense em 10 horas, né? 10 vezes as horas terrestres. 24 horas. Multiplique por 10. Então, ó, assim, por exemplo, em Júpiter, o dia equivale a 10 horas terrestres e os anos a mais de 12 anos nós.
Um ano em Júpiter equivale-se a 12 anos. Então, veja bem, cada 12 anos aqui na Terra é um dia lá. Ou melhor, deixa eu ver aqui. Da ordem é essa. E os anos há mais de 12 anos nosso. Olha só. Um ano lá há mais de 12 anos nosso. Há, pois, para cada mundo um modo diferente de computar-se a duração, de acordo com a natureza das revoluções astrais que neles se efetuam. Então, como fica os horóscopos, a numerologia, se não é a mesma coisa? Já haverá aí uma dificuldade para que espíritos que não conheçam o nosso mundo determinem datas com relação a nós. Além disso, fora dos mundos, não existem tais meios de apreciação. Tá vendo? Fora do mundo, não existe meios de apreciação. Para um espírito no espaço, não há levantar nem pôr do sol, a marcar os dias, nem revolução periódica a marcar os anos. Você acha que, com todo respeito, você acha que lá em Júpiter existe um relógio de 12 horas, 24 horas, relógio de 24 horas? Você acha que existe? Em Antares, por exemplo, Sírio, Antares, em Órion. Você acha que existe relógio como existe aqui na Terra? Não. Só há para ele a duração e o espaço infinito. Capítulo 6, número 1, é o seguinte: aquele, portanto, que jamais houvesse vindo à Terra, nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos, que, aliás, lhe seria completamente úteis. Mas ainda aquele que jamais houvesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma nação teria das frações da duração. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinalar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. Ora, isso, sem dúvida, lhe é possível, porém, as mais às vezes, ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. É engraçado que, mediante alguns estudos frequentados no plano maior, eu interroguei alguns instrutores por que esses seres, esses OVNIs tão evoluídos que vêm à Terra aqui para pesquisar, porque na verdade eles vêm aqui para estudar, para nos estudar também. Da mesma forma como o ser humano busca vidas em outros planetas, eles também nos buscam para nos estudar, porque eles sabem que nós existimos, porque eles são mais evoluídos que nós, enquanto nós, um pouco atrasados, nós não acreditamos que existam vidas em outros planetas. Então, eu interroguei um expositor muito elevado a respeito por que esses certos OVNIs muito elevados que vêm à Terra para estudos, aqui eles se sucumbem. Quer dizer, eles, ao adentrar na atmosfera da Terra, eles batem em algumas montanhas, matas, e eles morrem fisicamente. E aqui ficam as naves deles, os corpos deles, que são recolhidos por alguns países aqui da Terra. Então ele me disse que
Depois que eles vêm aqui, que eles colhem todo o material que eles necessitam, eles transmitem esse material, eles colhem tudo e transmitem, porque eles armazenam no espírito deles, eles permitem que aquela nave se sucumbe aqui na Terra, que aqueles corpos também. Então, como se diz assim, é como se fosse um suicídio, mas não se caracteriza de suicídio. Eles abortam o retorno deles ao plano deles, deixando aqui na Terra a nave deles, aqueles corpos que eles se utilizaram aqui, que servirão para nós aqui, para a posteridade, para estudos. Da mesma forma como eles vêm aqui e nos estudam, aqui eles deixam também material para que possamos cientificamente estudá-los. Então, eles progridem vindo aqui e nos proporciona meios também de progredirmos estudando a tecnologia e a forma de vida como são eles em outros mundos. Olha para você ver que renúncia, que amor eles para com todos nós. Então eles vêm até aqui depois que eles colhem todas as informações que armazenam em seus perispíritos, eles deixam o corpo físico e ao deixar o corpo físico, como seria o corpo vindo a óbito, a nave se desgoverna e cai. Então você entendeu? É como um piloto aqui na Terra. O piloto morre. O avião não tem copiloto. Então o piloto morre, a tendência é o avião dar umas piruletas no ar, cair e matar todo mundo. Então eles vêm, colhem todas as informações, armazenam em seus perispíritos, saem do corpo físico para deixar aquele corpo físico aqui para nós, aquelas naves aqui para nós, porque esses corpos físicos e essas naves não servem para eles para nada, a não ser só para material de estudo, até porque essas formas ainda de naves, esses corpos que nós vemos aí imitados por Steven Spielberg em Hollywood, são corpos primitivos, porque os espíritos evoluídos nem forma possuem mais. Espírito evoluído não precisa de naves para poder se locomover de um lado para o outro. O espírito evoluído pensa, logo lá ele se encontra. Pensa na Lua, já esteve lá. Pensa na Terra, já esteve de volta. Então o espírito evoluído não precisa de naves. O espírito evoluído não precisa desses corpos de Steven Spielberg, né? Que nós sabemos que existe aqui na Terra, em algumas repartições dos Estados Unidos e da Rússia. Então essas naves e esses corpos são primitivos ainda, por mais que os espíritos eram evoluídos, mas vindo aqui em naves primitivas, em corpos primitivos, para deixá-los aqui, para que os cientistas os estudem. Porque tanto esses corpos quanto essas naves encontram-se milhões de quilômetros distante da tecnologia e do avanço aqui da Terra.
Assim me disse esse instrutor, muito coerente ele, porque de fato tem fundamento. Os bons espíritos, eles não são egoístas. Os bons espíritos, eles delegam, eles ajudam, eles auxiliam os irmãos que eles reconhecem que se encontram em processo de evolução. Eles não são egoístas. Eles vêm aqui e colhem, né? Mas levam e deixam também material de estudos. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, espíritos, OVNIs, chupa-cabra. Isso é mitologia, gente. Ah, mitologia, mas já foi comprovado. Só porque não encontraram sangue em alguns animais, inclusive cabras, cabrito, bode, o espírito é um chupa-cabra. Agora nós temos que entender que existem espíritos das trevas tão terríveis, carentes desses plasmas e da corrente sanguínea, que eles são capazes de se materializar, sugar todo o sangue de um animal sem que ninguém perceba, e ali é onde muitos encarnados acreditam que um chupacabra esteve presente, porque espírito evoluído não se preocupa em arrancar sangue de animal. Fazer o quê?